Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Silvana Machado, tá entrando lá mais uma edição do Café Sem Filtro. E eu já tava comendo meu pãozinho aqui, porque essa é a quarta tentativa da gente conseguir iniciar essa live. Vamos lá, convidar a Raquel, quase que eu convido outra. Entrou, tá com vídeo, tá com áudio, tá bom? Agora tá ótimo, tá perfeito. Não te vejo ainda, mas tá perfeito, tá dando certo. Então tá tudo bem. Você não tá me vendo. Não, não vejo. É isso mesmo, vamos que vamos, porque senão a gente fica aqui até 11 horas e não começa. E ainda não Bom consegue resolver esse negócio. Vai ficar dia. aqui até agora não resolve ainda. Verdade. Como é que você tá? Que brinco lindo. Ai, obrigada. Mas eu brinco mais arrumadinho. Tá. Bora lá. Bom dia, pessoas. Bom dia, todo mundo. Como vocês estão? Bora se apresentar primeiro, Sil. E falar um pouco do Uhum. projeto. Quer se apresentar? Uhum. Não, você tá comendo, né? Então tá, deixa eu me Você apresentar. começou Bora lá. a falar, eu tinha acabado de dar uma mordida no pão. Aguenta aí. Não, então, quem quer começar, tanto Você faz, não tem começou a nenhum falar problema. sobre o taco de pão desse tamanho assim. Aí você falou, quer falar, tô aqui com o pão na boca, o pão vai crescendo na boca. O pior que eu não vejo, então é isso, Vamos lá. gente. Às vezes eu nunca me perdida. Bom dia, meu nome é Silvana Machado. Licença. Licença. Obrigada. Ela tá querendo comer um pedacinho do meu pão porque ela viu que eu não tô comendo, ela tá achando que vai ficar pra ela. Essa é Kali, minha cachorra. Eu sou Silvana Machado, sou psicóloga, gestalterapeuta. Eu atendo online adultos atualmente. Você pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho aqui no Instagram. E mais atualmente eu tenho postado bastante no Threads também. Mais do que aqui no Insta até. Então me acompanha por lá, tô me metendo em várias tretas. Mas eu gosto porque são tretas mais suaves que as tretas do Twitter, por exemplo. Né, do falecido Twitter. São enfim, as pessoas são mais educadas, são mais gentis no Threads. Eu tô gostando disso. E tá, enfim. E esse é o Café Sem Filtro. Raquel vai explicar um pouquinho melhor o que é essa proposta. Olá, bom dia, pessoas. Como vocês estão? Meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental, mais especificamente eu atuo dentro da TCC. O meu público-alvo são adultos. Ultimamente eu tenho tentado direcionar mais para mulheres mesmo, que é um público que tem me prendido bastante, tenho achado bem interessante. Eu faço atendimento de forma online, vocês podem me acompanhar mais de perto aqui no Instagram. Também comecei a me aventurar, né, nesse substituto aí do Twitter. Não sei como funciona, eu estou lá vendo o que acontece, mas não sei como funciona. Nunca nem usei Twitter, então eu sou bem perdida nesse tipo de dinâmica, mas ok, tá valendo também. Bora entender o que é esse projeto aqui do Café Sem Filtro. É um projeto que eu e Sil iniciamos esse ano, já faz alguns meses. E, na verdade, é um espaço que a gente coloca aqui, que a gente abre para conversar sobre diferentes assuntos, para debater, né? A gente tenta trazer assuntos relacionados com a psico, mas também um pouco da nossa opinião, um pouco da nossa vivência dentro do que é conversado aqui, né? Todos são super bem-vindos a participar, né? Deixem suas opiniões, compartilhem com a gente as suas experiências, vai ser super legal. O assunto de hoje é um pouco é diferente da nossa dinâmica, mas não é um assunto tão diferente assim. Normalmente nós trazemos questões externas, né? Acontecimentos, né? Barracos externos e a gente conversa sobre isso. Mas dessa vez nós decidimos trazer uma coisa um pouco mais pessoal. Nessa semana nós estávamos conversando e acabou entrando no assunto de cansaço. E nós conversamos sobre o quão cansadas nós temos no sentido ultimamente. E foi a partir dessa conversa que veio essa ideia de vamos levar isso para lá. Porque não é uma coisa só nossa, não é uma sensação
só nossa, esse cansaço, em particular, eu tenho escutado muito dos meus pacientes também, não só dos meus pacientes, dos meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor também, o quão cansadas elas têm se sentido, as pessoas estão exaustas, não é nem cansadas, já estão num nível maior, elas estão exaustas, as pessoas não estão mais aguentando dar conta das coisas, e foi por conta disso que nós decidimos trazer esse assunto para cá, porque acho que é bem interessante, não é uma coisa só nossa, é uma coisa que muitas pessoas têm sentido e acho que é interessante conversarmos sobre isso, principalmente porque estamos falando dentro da psicologia, né? Saúde mental, tem tudo a ver com cansaço e estresse. Sil, quer iniciar? Quer jogar alguma coisa? Quero. Tempos difíceis, sombrios que a gente vive, né? A gente está em um momento sócio-histórico muito complicado. Bom, já quero dar um aviso, assim, disclaimer já de começo, que a gente vai falar muito mal do capitalismo aqui, com certeza. Esse vai ser das principais coisas que a gente vai falar. Então, se você não é alinhado com essa perspectiva, talvez valha a pena ficar para escutar o que a gente tem a dizer. Talvez. Mas vamos lá, a gente passa por um momento sócio-histórico onde tem uma iminência de uma guerra mundial, né? A gente não sabe o que é que vai se desdobrar, mas existem vários países em guerra, com vários países envolvidos e com várias questões socioeconômicas acontecendo em função disso. Então isso não pode ser desconsiderado. A gente está em uma fase de revolução digital que, né, a gente, desde a Revolução Industrial, a gente nem se adaptou direito. E a gente já passa por outra revolução tecnológica, que a gente não está necessariamente adaptado para isso. Falo biologicamente, mas falo social e estruturalmente também. A gente passa por um momento de realinhamento sociopolítico, e eu falo isso no sentido global, no mundo inteiro. Érico Jones trouxe uma pergunta maravilhosa e a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só concluir esse raciocínio, né? Mas então a gente passa por um momento de realinhamento político global, porque a gente está entendendo que a forma como as coisas têm funcionado ultimamente não tá funcionando. A gente está passando por uma catástrofe climática, né? A gente tá, o aquecimento global disparou, a gente está lidando com níveis de poluição altíssimos. Quem está em São Paulo agora, nesse momento, o pessoal tem falado tanto sobre a questão da dificuldade de respirar com as queimadas, que é um agravante, né? Então a gente passa por um momento coletivo muito complicado. Além disso, tem nossas questões no nosso microcosmo, as questões familiares que nunca deixam de existir, as questões de trabalho que não deixam de existir. A gente tem as nossas questões financeiras, que elas não param, né, em nenhum momento. Adulto é pagar boleto, conversa de millennial cringe, mas é verdade, né? Então, tem tantas coisas para a gente dar conta e as pessoas que estão ao nosso redor também estão passando por isso. Também estão passando por esse processo. Então, a gente está esgotado e não tem muito no que se pegar. A verdade é essa, a gente faz terapia, a gente tenta fazer exercício, tem uma alimentação legal, saudável, só que tudo isso acaba se transformando em demanda também. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? E aí vem a pergunta do Érico, só uma pergunta: se o capitalismo é tão ruim assim, qual seria a solução? A gente vai falar bastante, a gente vai precisar falar um pouco de história, a gente vai falar de muitas coisas. Não sei se a gente tem exatamente uma solução nesse exato momento. A curto prazo eu acho improvável. Mas eu acho que um começo é a gente começar a conversar sobre isso. Conversar abertamente sobre isso. Sobre o que é esse nosso sistema. Ô, minha flor, me perdoe. Ela foi subir, eu não deixei, ela caiu. Até perdi o raciocínio. Ô, princesa, desça, por favor. Licença. Obrigada. Quando eu terminar, eu te dou um pedaço. Eu até perdi o raciocínio agora. Passo a palavra para você, Raquel. Desculpa.
Deixa Já vou lá. eu dar um adentro, então, já que você passou a palavra, deixa eu dar um adentro. Quando qualquer conteúdo em que a gente fale um pouco sobre criticar sistemas, é totalmente compreensível, às vezes, que as pessoas elas acabem levando um pouco para o pessoal. E que nem, por exemplo, a pergunta do Érico, né, se o capitalismo é tão ruim assim, qual seria a solução? É, qualquer Eu não vejo essa sistema. pergunta como pessoal, não, desculpe, mas Não, não, eu não não, vejo. não tô falando dele, não. Eu tô falando porque é uma coisa que acontece em geral, não estou falando dele. Tá. Mas acredito que é uma coisa que possa sim acontecer, porque se a gente para acompanhar qualquer vídeo, qualquer podcast, qualquer conteúdo que apareça uma crítica ao sistema, muitas pessoas elas podem sim acabar levando para um ponto mais pessoal. Não estou falando que foi o caso do Érico, mas acho que é importante a gente trazer essa questão. Não existe, ao meu ver, pelo menos, não existe um sistema perfeito. Quando a gente fala de sociedade, de pessoas, sempre vão ter os seus prós e contras. O capitalismo é ruim? Sim, é ruim. Ele também é bom em certos pontos, ele é ruim em outros, e é importante a gente entender isso dentro de construção social. As coisas, elas quase sempre, não vou falar que é sempre porque eu não sei, mas quase sempre elas vão ter os seus prós e contras. E com certeza o capitalismo, ele é bom no sentido de fazer as pessoas quererem crescer, as pessoas querem, é o que movimenta, a gente tem a questão de dinheiro, né, que é importante hoje, atualmente é o que movimenta a sociedade, é muito bom sim, mas a gente também não pode virar as costas e falar que é um sistema perfeito. As pessoas, elas são pressionadas 365 dias do ano para serem produtivas. Elas passam a vida inteira trabalhando para chegar na velhice e não conseguem aproveitar a vida. Elas são criticadas, as pessoas não sabem mais lidar com isso, elas não estão conseguindo mais lidar com isso. E a gente não pode virar as costas e falar que é só questão social, é só questão de sociedade? Não, isso também é uma consequência do sistema que nós vivemos hoje, que no caso é o capitalismo. É um sistema muito maldoso. O capitalismo, a gente precisa entender isso. É um sistema muito bom, mas é um sistema muito maldoso também. É um sistema até certo ponto muito injusto. Nós temos poucas pessoas com muito e muitas pessoas com muito pouco, assim, sobrevivendo mesmo. E nesse sentido é um sistema maldoso. E aí entra até o que a Sil trouxe das questões de demandas, as pessoas pressionadas. Nós temos questões climáticas também que afetam muito. As pessoas hoje estão já exaustas. E muito do sistema que nós vivemos hoje é o responsável por isso. E a gente não pode negar. Qual seria a solução? É muito difícil falar qual que é a solução para isso. É muito difícil. Eu falo sem nenhum problema que eu não sei. Eu não sei te dizer assim, ai, vamos fazer isso que pronto, vai resolver, vai ficar tudo bem. Eu acho que é uma pergunta muito complexa. Qual é a solução? Será que existe uma solução? Porque a gente está falando de muitas coisas envolvidas. Então, eu só queria apontar isso, porque eu sei que pode acabar gerando polêmica essa questão de criticar o capitalismo. Eu sei que pode acabar virando meio problemático aqui também. Então, acho que é importante termos essa visão. Não é porque estamos criticando que nós odiamos o capitalismo, ele é só ruim, ele é só péssimo, ele é 100% péssimo. Não, mas a gente também precisa reconhecer que existem coisas dentro desse sistema que não são legais, não estão legais e as pessoas estão sofrendo por conta disso, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Era só isso que eu queria falar. eu acho uma coisa legal Pode ir. do aqui do Café Sem Filtro é que a gente às vezes pode discordar veementemente de alguma coisa. Por exemplo, eu vejo o capitalismo como 100% péssimo. Eu não vejo nenhuma vantagem no sistema capitalista. Porém, eu entendo que o capitalismo é o que é. O que é que eu quero dizer com isso? A gente está hoje no melhor que a gente conseguiu chegar enquanto sociedade, enquanto humanidade. Fato. É o que é. Essencialmente, inicialmente, ali,
todo mundo nasceu careca, pelado e sem dente. O mundo é essencialmente anárquico. Não existe uma lei. A gente cria a lei de Deus, a gente entende leis da natureza, mas fora as leis da natureza, as leis da física, não tem nada que obrigue a gente a ser de uma certa maneira ou de outra. O que a gente faz é política, a gente faz são acordos. Né? Ao longo da história, grupos vão se unindo, vão crescendo, vão ficando cada vez mais fortes. Se cria a ideia de família, se cria a ideia de sociedade, se cria a ideia de empresa, se cria a ideia de ONG, se cria a ideia de igreja, vão se criando, cria a instituição de ensino, a escola, a universidade, se cria a república, porque são humanos tentando se organizar para conviver com outros humanos neste planetinha que nós coabitamos. O melhor que a gente conseguiu chegar até agora é onde a gente está. A gente partiu de um lugar onde alguns pequenos grupos começaram a tomar posse de muitas coisas, que é quando começa a história da propriedade privada. E aí chega algum momento que pequenos grupos têm um acúmulo muito grande e a grande maioria das pessoas e dos outros seres, além dos humanos, e das outras formas de vida e de existência, passam a ser ameaçadas por consequência desse acúmulo desses poucos. Vamos falar um pouco de social comunismo, né? Falar de Marx. O que é que Marx fez? Primeira coisa, qual foi o trabalho de Marx? Qual foi a grande coisa de Marx? O que Marx fez foi um prognóstico. Ele falou assim, ó, isso é como funciona até agora. Ele descreve os meios de trabalho, como é que funciona, o que é que são os meios de produção, quem detém os meios de produção, que é o quê? Os grandes fazendeiros, os donos dos grandes complexos, dos grandes oligopólios, da indústria farmacêutica, os bilionários, né? Os donos dos meios de produção lucram muito explorando a mão de obra, a mais-valia do trabalhador que produz muito e não recebe proporcionalmente para o trabalho. O dono do meio de produção praticamente não produz, o trabalhador produz pra caramba, mas a mais-valia, o lucro, o dinheiro que você recebe por essa produção, quem recebe é o dono do meio de produção e não o trabalhador, que é quem está produzindo. Ok? Até isso é o que Marx descreveu de como funciona esse nosso sistema. Ou naquela época dele, né? E nesse momento, enfim, a gente ainda está nesse processo. E aí ele fala uma coisa, isso não vai se sustentar por muito tempo. Mao Tse Tung falava isso também, o capitalismo vai cair de podre. O que é que isso significa? Marx fala assim, as pessoas que estão ganhando pouco e trabalhando muito vão se revoltar. Cedo ou tarde, a galera não vai mais tancar isso. Não tem como. Pode fazer, traga a pergunta, entra para discussão. Vem, Érico, isso está enriquecendo muito nossa conversa. Por favor, participe. Quem tiver comentário, manda aí. Inclusive, se você está vendo essa live depois, quando ela ficar no feed, manda os comentários também, que a gente dá um jeito de responder. Toda discussão enriquece aqui. A gente quer se ouvir. A gente quer falar, mas a gente quer se ouvir também. Então, o que é que Marx vai dizer? Que isso não tem como se sustentar muito tempo, porque as pessoas vão se revoltar. As pessoas vão responder. Em algum momento, o empregado vai cansar de servir o patrão. E a gente está vendo isso acontecer. O capitalismo, para se defender, vem de duas coisas. A ideia de que você pode sair de onde você está para ir para uma classe social superior, que você tem mobilidade social, socioeconômica, né, principalmente, que você consegue sair da sua posição para ir para uma posição de poder, e vem de alguns casos que, se a gente for olhar a fundo, a gente vê que não é bem assim que funciona, mas vem de o caso do menino. Tem um vídeo do canal de Senhorita Bira, que é maravilhoso, que fala sobre o conto, a lenda, a fábula da garagem. Acho que é o conto da garagem. Do menino adolescente que monta com os amiguinhos um laboratório na garagem, faz a Apple, o Facebook, né, o Instagram, a Meta e a Starlink e tudo mais. Mas que, na verdade, esses meninos que fizeram a startup, não sei o que, eles, na verdade, são herdeiros de famílias que são bilionárias tradicionais, com muitas dívidas de gratidão entre um e outro, e dívidas financeiras também.
Tem muito esquema aí por trás disso, e aí ele faz a startup dele e o tio rico estava devendo uma grana ali pro pai, bota um investimento gigantesco nessa startup, enfim, essas coisas. Esse vídeo de Senhorita Bira explica muito bem esse processo para a gente entender como é que funciona. Então é a fábula, né, da saga do herói, que você consegue sair desse lugar para ir para um lugar melhor, vai ter uma vida melhor, sair do lugar de oprimido e ocupar o lugar de opressor. E tem o miserável, porque o miserável é condição sine qua non para a manutenção desse sistema, porque você tem que ter medo de ficar miserável. A ideia é exatamente que se extirpe a classe média e que só existam muito ricos e muito pobres, de uma forma que a classe média deixe de existir, porque a classe média seria a zona de conforto, é o mais ou menos. Então você tem que ter medo de ficar miserável e lutar a sua vida inteira para poder ser o bilionário que você nunca vai ser. Que o sistema não permite que você seja. Que se algum acaso uma pessoa tiver essa ascensão, vai ser uma pessoa no meio de bilhões de humanos que tem nesse planeta. E que quando a gente pesquisa, a gente vê que isso não acontece. Em bom português, não acontece. Né? Mas tá mais fácil acreditar no Papai Noel. E aí, o que é que Marx propõe? Marx e Engels, né, aí já entra um pouco do trabalho de Engels também, que eles vão dizer o quê? Que se a gente pegar agora, do jeito que tá, botar um Estado forte, tem outra coisa importante. Precisa ter um Estado forte porque é ele que controla a propriedade privada. O Estado hoje serve para defender o nosso patrimônio. Na verdade, não o nosso, né? Para defender grandes patrimônios. É uma briga. Mas a função do Estado seria regulamentar esses grandes patrimônios. Então, por exemplo, se a gente deixa que a Coca-Cola ou a Nestlé sejam responsáveis pela água, a Coca-Cola e a Nestlé vão secar e poluir fontes de água. Você joga aí no Google, tem várias situações que fecha, mata nascente, polui nascente. Recentemente, agora, eu acho que foi em Minas, mataram 3 nascentes. A Coca-Cola matou 3 nascentes. Sabe? E já assim, como a gente tem no Estado que regulamenta. Se a gente não tivesse um Estado para regulamentar a ação dessas empresas, estaríamos todos mortos à míngua. Não ia ter água, não ia ter sabe? A gente está preocupado com os incêndios criminosos, pelo menos tem um corpo de bombeiros para tentar, vários, na verdade, corpos de bombeiros para tentar apaziguar, tem uma tentativa de educar a população, tem uma mídia informando a gente do que está acontecendo. Então, todas essas peças desse grande sistema têm suas funções aí. E a função do Estado seria regulamentar essas grandes corporações para que, no mínimo, elas ofereçam a contrapartida que o povo precisa. Na verdade, o que eles vão propor é um pouco mais profundo ainda. É que o Estado é que detenha a posse dos meios de produção. Então, meio de produção, grandes corporações, se você é o responsável pela saúde, pela educação, pela água, pela alimentação, tem que ser o Estado e não a propriedade privada. Porque o Estado são as pessoas. E aí se fala de um Estado participativo, onde a população faça parte desse Estado. Basicamente vamos pegar isso aí, vamos dividir igualzinho, se organizar direitinho, todo mundo transa, sabe? É mais ou menos esse conceito. A gente organiza tudo direitinho, divide mais ou menos igualmente para cada um. Divide igualmente quer dizer o quê? Que a gente vai pegar o espaço físico e garantir que todo mundo tem moradia. A gente vai criar escolas onde todas as pessoas consigam frequentar essas escolas. A gente vai fazer o plantio, a colheita e a distribuição dos alimentos para que todos consigam se alimentar de uma forma, organizar a logística de uma maneira que as coisas sejam divididas a partir das demandas e da necessidade do povo e não de quem tem a posse e de um sistema de lucro e de mais-valia e de precificação e de mercado. Tá fazendo sentido? Uhum. Então é isso. O que Marx propõe, Marx e Engels propõem, o que é a proposta inicialmente do comunismo, é que seja feita essa divisão. Porém, historicamente, o comunismo
o socialismo e todos os sistemas foram feitos por humanos. E os humanos, eles são gananciosos, os humanos são vaidosos, os humanos querem ter poder. Então a gente vê casos, por exemplo, na Rússia soviética, tem um monte de mercado com subsolo que algumas pessoas privilegiadas tinham acesso a esses subsolos que tinham produtos diferenciados que a grande maioria da população não tinha. A gente via pessoas passando fome e, ao mesmo tempo, estações de metrô gigantescas, nababescas, cobertas de ouro e com pedrarias e esculturas suntuosas, maravilhosas, porque o povo tinha que ter a sensação dessa grandeza. Mas o povo mesmo estava passando fome. Então, são questões. Tentaram, experimentaram o que eles entenderam. Lenin tentou de um jeito, Stalin tentou de outro, né? Fidel Castro tentou de outra forma, Kim Jong-un tentou de outra forma, e não só ele, enfim, a gente está dando nomes aqui que na verdade não são pessoas, eles estão representando um movimento. Che Guevara tentou da forma dele, né? Mao Tse Tung tentou do jeito dele, Gengis Khan tentou do jeito dele, Alexandre o Grande tentou do jeito dele. E a gente viu que até agora nenhuma dessas coisas resolveu de fato um grande problema coletivo. E a gente está tentando ir ajustando ao longo da história, porque a humanidade diante do planeta Terra é isso aqui. E nossa existência diante de tudo isso é ínfima. O tempo que a gente passa, os 80, 90 anos de vida que a gente tem nesse planetinha é muito pouco tempo. Ixi, você não estava me ouvindo? Eu estou falando pra caramba aqui. Não, eu escutei, né, que ele deu uma travada, tipo assim, de 2 segundos, aí voltou. Mas tá tudo Eu bem. falei que os 80, 90 anos que a gente tem de vida nessa existênciazinha aqui é ínfimo diante do todo. O que é que a gente pode fazer para tentar melhorar esse todo e, ao mesmo tempo, para sobreviver nesse todo, que ele não vai mudar em tempo da gente ver? Porque é muita coisa, é uma estrutura muito grande, a gente é muito pequeno diante desse todo. Só que vários pequenos juntos conseguem construir uma coisa diferente. Falei pra caramba. Quero te ouvir, quero ver o que é que o Érico falou aqui. Tem outros comentários também? Vamos lá. O que você Será que estava trazendo, Sil, na verdade, já respondeu o que ele trouxe, o que o Érico trouxe, e até o que eu ia responder também, o que eu ia falar. Porque eu acho interessante. Aqui, ó, vou ler o comentário dele. Será que a convivência com o capitalismo de uma forma mais adaptativa ou tentando reduzir os danos não seria uma solução? Porque, calma aí, vou pegar esse aqui, porque eu vi que tem mais embaixo, então deixa eu pegar esse aqui, foi esse aqui que eu queria usar. Isso tem a ver com o que a Sil acabou de falar. Nós estamos, independente de qual sistema, nós estamos sempre sim tentando nos adaptar para que fique um sistema melhor para todo mundo. Só que quanto tempo isso demora para acontecer? A gente não vai conseguir fazer com que seja socialismo ou capitalismo, ou seja, independente de qual tipo de sistema, a gente não consegue fazer com que as coisas fiquem realmente boas para todos em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não é assim que funciona. Porque nós temos muitas pessoas envolvidas. Pessoas. Quando a gente está falando de lidar com pessoas, isso por si só já complica muitas coisas. Porque, de repente, para mim, é muito fácil falar assim, eu vou me adaptar porque eu quero viver bem com todo. Mas, de repente, o meu vizinho vira e fala assim, não, mas eu não quero viver bem, eu quero mais. Eu não quero viver igual todo mundo para ficar bem. Eu quero ter mais carro, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma casa maior, eu quero mais isso, mais aquilo. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Na teoria, se a gente pega qualquer sistema, é muito bonito, né? Olha só que bonitinho, no capitalismo a gente tem que todo mundo pode chegar e ficar na mesma classe social, né? No mesmo nível financeiro. Quando a gente fala de comunismo, olha que legal, todo mundo igualzinho ali, ninguém é pobre, ninguém é rico, tá todo mundo igual. Na teoria, os sistemas são muito bonitos. Mas quando a gente fala de colocar as coisas em prática, a gente precisa lembrar que nós estamos lidando com pessoas e as coisas mudam muito. Porque nem todo mundo vai estar afim de se flexibilizar em nome do todo. Então, é lindo isso que você trouxe. Se todo mundo tentar reduzir os danos para ficar todo mundo bem
e se adaptar. É lindo. Seria lindo se todo mundo realmente tentasse fazer isso. Talvez não estivéssemos tendo que enfrentar certos problemas que enfrentamos hoje, como questões de pobreza, pessoas passando fome, guerras aí que estão se desenvolvendo para um nível mundial e que vai todo mundo se ferrar nessa brincadeira, né? Inclusive gente que não tem nada a ver com esses negócios. Seria lindo se fosse assim, mesmo se desse certo, mas na prática as coisas são muito diferentes. A gente precisa levar isso muito em consideração. Eu O acho que segundo. tem. Oi. Deu uma cortadinha, mas Pode acho que falar, então, voltou. Voltou? complementa. É isso, eu Uhum. quero fazer um comentário sobre essa parte antes da gente descer para a próxima parte da pergunta. A Tá. convivência com o capitalismo de uma forma mais adaptativa, tentando reduzir os danos, é o que a gente tem feito. Mas a gente sabe, faz sabendo que não é suficiente. Até porque o capitalismo, porque isso, esse desequilíbrio faz parte, como eu já expliquei um pouco antes, do sistema de manutenção do capitalismo. Ele só existe diante dessas condições. Sem isso, ele não se sustenta, né? Sem esse funcionamento, essas fábulas que o capitalismo vende. É isso que sustenta o capitalismo. E outra coisa é que o que a gente consome e o que a gente degrada é muito maior do que essa redução de danos tem sido capaz de oferecer. Sabe? Por mais que eu tente separar meu lixo e consumir coisas mais naturais, orgânicas e evitar, sei lá, tomar banhos longos, a indústria pecuária está consumindo dezenas, milhares de litros de água, nem sei quantos litros, centenas, não sei, muitos, 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 muitos litros de água para fazer um único hambúrguer, para Não fazer uma só, calçadinha. não só a indústria pecuária, mas indústrias como um todo, para fazer comida, fazer roupa, Sim, sim, sim. área agro, tudo. Sim, é isso, assim, uma produção enorme que tem sobra, mas que não consegue fazer a distribuição porque a quantidade de pessoas que consegue consumir está cada vez mais reduzida. Está fazendo sentido isso? Além do que a gente está falando da catástrofe climática que a gente está vivendo. Por causa disso, por causa dessa forma de produzir desenfreadamente, consumir o que dá, descartar o que não pode de qualquer jeito, o que não vende, descarta de qualquer jeito, melhor do que vender barato ou distribuir de graça. E aí a gente polui, a gente acaba, a gente esgota os meios de produção e tá todo mundo lascado. É aquele filme, Não Olhe Pra Cima. Muito bom, né, gente? Esse filme é muito bom, aliás. Assistam. Por outro Tem tudo a ver com essa lado, conversa. ao mesmo tempo que uma revolução nesse sentido se faz necessária, por outro lado, historicamente, eu nunca não vi nenhuma grande revolução que tivesse conseguido fazer mudanças permanentes a longo prazo. Talvez eu esteja falando muita besteira agora. Posso estar falando uma asneira assim sem tamanho e, por favor, me corrijam. Mas eu não. Assim, faz uma revolução, muda alguma coisa, tem mudanças pequenas de longo prazo, mas a estrutura eventualmente volta para o mesmo problema de Uhum. antes, ou talvez pior. Uhum. Eu, eu Pensando nos concordo. exemplos que eu tenho, assim, é complicado, não é uma coisa assim, aqui eu e Raquel vamos aqui, não, tem a solução para o problema do mundo. Não tem, senão já estava resolvido. É, Porque eu eu vejo. acho que é interessante esse raciocínio do o como, às vezes, a sociedade ela encontra, assim, soluções, mas por que que essas soluções não são permanentes? Porque se a gente parar para olhar questão histórica, toda a história da humanidade até agora, nós podemos, sim, identificar várias cagadas dos nossos antepassados aí, e a gente vê muita coisa se repetindo. Mas por que que isso acontece? E isso acontece porque a gente está falando de tempos diferentes, cabeças diferentes. Às vezes as pessoas até olham para erros do passado e falam assim, ah, não vamos repetir, mas e se dessa vez eu conseguir mudar? E se eu conseguir fazer um pouquinho daquilo, mas não tão daquele jeito?
Então a gente também precisa lembrar disso, né? São outras gerações, outras cabeças, outras formas de pensar. Por isso que a gente tem essa repetição constante de erros, né? Se fosse tão lindo falar assim, ai, gente, vamos só olhar os erros do passado e não repetir esses erros, com certeza estaríamos vivendo numa sociedade muito diferente, com outra dinâmica, mas não é assim que funciona. Novamente, a gente precisa lembrar que estamos lidando com pessoas. E elas fazem isso, repetem erros. Porque são teimosas, pessoas são teimosas. Nós somos assim. Érico diz: eu vejo a vida justamente como isso. Sempre vai ter predadores e presas. A natureza é assim. As pessoas são diferentes. Não, vamos falar uma parte por vez. Sobre predadores e presas. Sim, na natureza é assim. Mas a gente não vive num sistema de predadores e presas, onde mesmo o maior predador vai ter um predador. E esse predador também vai ter um predador, né? A gente vive num sistema que é uma pirâmide. Tem algumas pessoas que estão aqui no topo, intocáveis, sustentadas por uma base, né, de vários níveis, mas que a grande maioria está embaixo, sustentando essa pirâmide. E a gente, se a base sair daqui, o topo não se sustenta cá em cima. Isso não é natural. Quando o predador, o bilionário, cara, tem poder de fazer qualquer coisa que quiser, porque não tem ninguém que impeça. Por isso que Bom, coisas temos, como temos esse Elon bloqueio do Musk aí Twitter no como o Brasil melhor são tão exemplo mais grandiosos. recente disso, aliás. O bloqueio do Twitter no Brasil é grandioso por causa disso. É mostrar, não, tem um limite, e o limite é o Estado. Porque o indivíduo, euzinho aqui, que adianta? Vou desinstalar o Twitter. Eu que lute. Eu vou ficar excluída. Eu vou deixar de ter acesso às coisas. Eu vou ficar sem a informação que as pessoas têm, sem os acessos que as pessoas têm, sem o retorno financeiro que poderia ter. Tá entendendo como é que funciona o negócio? Como é capcioso o sistema? Eu quero comentar também sobre. Você terminou seu raciocínio? Que eu queria comentar sobre essa frase dele. Quando a gente se compara, ao meu ver, tá? Quando a gente faz esse tipo de comparação, mas a natureza é assim, tem predadores e tem presas, de fato. Mas nós não estamos nesse meio. Nós não somos selvagens que vivem à base de instinto. Nós somos seres humanos. E o que nos diferencia dos animais é que nós temos essa capacidade de refletir, de pensar no que vai fazer ou não, de levar em consideração consequências, etc. Isso é o que nos diferencia. Então, ao meu ver, eu acho que não é uma boa comparação essa. Mas tem empresas e predadores. Ok, temos. Realmente, temos presas e predadores, mas a gente também não pode levar isso em consideração e falar assim, então cada um vai agir do jeito que acha certo. Não, porque nós vivemos em comunidade. É uma coisa é falar assim, tá todo mundo vive, cada um vive isolado no mato, é uma coisa, mas não é assim que funciona. Nós vivemos em comunidade e nós, querendo ou não, precisamos levar em consideração. As nossas atitudes geram consequências, as nossas falas geram consequências, as nossas decisões geram consequências e a gente precisa levar isso muito em consideração. Dentro desse raciocínio, para mim, na minha cabeça, não existe mais essa questão de presa ou predador. Existe a questão do o que é bom para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Porque não adianta também eu estar só bem aqui, eu faço o que eu quero, minha vida tá maravilhosa, e o amiguinho do meu lado tá se fudendo, mas é problema do outro, não tem nada a ver comigo. A gente não pode viver assim, porque nós não vivemos isolados um do outro. Nós vivemos em comunidade. As Então a pessoas. gente não pode. Oh, desculpa, achei que você tinha terminado. Não, pode ver, só falar que a gente não pode. A gente precisa ter cuidado com esse tipo de visão muito assim, dentro da tua caixinha, né? Cada um na tua caixinha. Mas pode falar. É sua internet que tá engasgando ou é a minha? Não sei, Sil, porque às vezes a sua trava pra mim, então eu não sei. Não tenho Tá. nem ideia. Bom, vamos seguindo. Eu tô conseguindo acompanhar a discussão, pelo menos. Espero que o pessoal nos comentários também.
vão dando esse retorno aí pra gente. As pessoas são diferentes, diz Érico, pensam diferentes, agem de formas diferentes. Não tem como o Estado suprir todos, não tem como empresas serem iguais para todos, nem para clientes, nem para funcionários. Concordo, concordo. Uma coisa que eu costumo dizer é que o mundo, a sociedade, é como se fosse. A gente vive num grande condomínio, a gente divide os espaços do mundo como se fosse um grande condomínio. E fazer política é descer para reunião de condomínio. E aí a gente vai ter que defender o que é que a gente acredita que é certo e o que é que a gente deve fazer nesse nosso condomínio, né? Tem pessoas de todos os tipos. E aí a gente tem que sair para a luta, para frente, para as redes, para as mídias, para os lugares, para os espaços e entrar na discussão. A gente tem que descer para a reunião de condomínio e colocar o que é que a gente acredita. Senão vai ter o vizinho de cima jogando bituca de cigarro na sua varanda sim. Senão o povo vai usar a furadeira 2 horas da manhã no meio da semana para poder fazer obra no apartamento. Então a gente tem que se juntar, se organizar politicamente para fazer a bendita da reunião de condomínio e alinhar as coisas. Eu estou aqui defendendo o que eu acredito e o que eu acho certo. E a gente está aqui convidando vocês para trazerem o que vocês acreditam e acham certo para a gente entrar nessa discussão. Para que serve isso? Eu acredito que com isso a gente vai conscientizando as pessoas de um modo geral para que se mobilizem. No fim das contas, é um grande trabalho de tentar convencer as pessoas de que a forma como a gente acredita que as coisas deveriam ser é uma forma melhor do que outras formas. Eu, por exemplo, acho que arma não é legal. Eu acho que tinha que ter um Estado forte que regulamentasse durissimamente a produção e venda de armas. Eu acho que educação é uma prioridade. Eu acho que saúde pública é uma prioridade. Então eu preciso defender essas pautas, eu preciso votar em candidatos que representem essas pautas. E, de fato, o Estado, na teoria 11h20, já Raquel do céu. Só um segundo. O Estado não tem, em tese, a democracia. O alarme 11h20 já. Estamos chegando à hora de encerrar, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Estado, a função do Estado e a ideia da democracia representativa é exatamente essa. Que você tenha pessoas que representem as coisas que você acredita, os ideais, defenda as políticas e as políticas públicas que você considera condizentes com você. E aí a gente vai lá e vai ter o Congresso e a galera vai se estapear para tentar ver quem é que consegue o quê. Uhum. Tá fazendo Isso sentido? que você está trazendo, só para também, não, nem muito que a gente está precisando encerrar, assim, tá ótima essa conversa, gente, foi maravilhoso, mas já está chegando no horário limite para nós duas. Esse comentário aqui, ó, que eu adorei, ó. Eu entendo o que vocês estão querendo dizer, mas eu vejo que primeiro temos que achar uma solução para direcionar as ações para a solução. Apenas criticar, eu não vejo como algo que ajude. De fato, eu acho primeiro que é importante, pelo menos para mim, né? Aqui eu não estou tentando falar o que é certo, o que é errado, nós estamos apenas conversando e expondo opiniões, ninguém está aqui para convencer ninguém de nada, não, ao meu ver, pelo menos. Só criticar vai resolver as coisas? Não, não vai, de fato. E o que nós podemos fazer? Nos conscientizar sobre o que está acontecendo, conversar mesmo, conversar com as pessoas, escutar o que as outras pessoas têm a dizer, o que elas acham, o que elas entendem no que está acontecendo, é sim uma forma de tentar encontrar uma solução que seja viável e boa para todos. Então, ao meu ver, essa é uma solução nesse momento, Érico, porque eu acho que a gente não pode esperar grandes soluções do pessoal que está no topo da pirâmide, né? Vamos manter esse raciocínio, que eu acho que ele é bem interessante, essa expressão. Nós não podemos esperar que as pessoas que estejam lá no topo olhem para quem está lá embaixo se ferrando e falem, nossa, coitado desse pessoal, né? Eu vou fazer alguma coisinha aqui por eles, porque eles não vão fazer. É muito difícil, a gente esperar a boa vontade, não vai acontecer. É como a Sil falou, é o pessoal que está embaixo, na hora que esse pessoal que está embaixo decidir se movimentar, entender ali e falar, não, chega, eu não vou mais aceitar isso, aí sim vamos ter mudanças efetivas. Então, isso que a gente
está fazendo aqui talvez seja parte da solução, Érico. Nós estamos aqui conversando, abrindo um espaço para trazer opiniões, para escutar. Cada um está falando aqui e a gente está fazendo uma conversa super saudável. Vai mudar alguma coisa no pensamento meu, seu, da Sil ou de qualquer outra pessoa que vá assistir isso aqui depois? Não sabemos. Mas vai gerar alguma reflexão? Talvez sim, talvez não. E isso eu acho que já é super válido. Eu acho que isso já é uma da solução, ao meu ver, pelo menos. Mas a gente também não pode esperar que essa solução ela resolva todos os problemas de um dia para o outro, porque não vai. É um processo que demora e leva tempo. Nós, eu, você, Sil, não vamos ver essa solução. É isso. Somos animais também, nossos trabalhos são nossa nova caça, o salário é a presa. Vivemos numa sociedade onde ainda temos sim a mesma dinâmica, porém com ações e respostas diferentes. Ué, mas se você não acredita em quem está no comando lá em cima, como você acha que o Estado pode ser a solução? É porque, na verdade, nesse momento não é o Estado que está no comando lá em cima. São as grandes corporações. Nosso Estado, infelizmente, não é forte o suficiente. Essa é a minha opinião. Concordo que somos animais também. Nossos trabalhos são nova caça, o salário é a presa, mas aí vamos falar de animais, vamos falar de Rei Leão. A gente pode estar no reino de Mufasa ou a gente pode estar no reino de Scar. Nesse universo, nós somos as hienas. Nós não somos os leões. Nós não somos as leoas. Nesse universo, nós somos as hienas. A gente pode escolher estar no reino de Mufasa ou no reino de Scar. Nossa, ficou muito boa essa metáfora, eu gostei. Ficou muito bom. Obrigada. Me arrepiei aqui, porque o Rei Leão tá no Não, meu ficou coração. muito bom. Eu gostei dessa visão, ficou muito boa mesmo. Mas é isso, né? É minha perspectiva. Pode concordar, discordar, concordar parcialmente e tá ok. Vamos vir para discussão e vamos abrir nossas perspectivas para a gente começar a entender um pouco melhor as coisas, como funcionam, e aí sim entender como a gente se posiciona nisso tudo. Porque o que não dá é para a gente ficar cansado, esgotado, estafado, desesperado, necessitado, debilitado, em função de manter um sistema que não serve para a gente. Eu acho que, independente de sistema, a gente acabou entrando muito numa conversa política, mas independente de sistema, a gente não pode negar que as pessoas estão cansadas. As pessoas estão sofrendo, sim, com um tanto de demandas que elas estão tendo que dar conta diariamente, com a rotina extremamente exaustiva que as pessoas estão tendo que segurar de domingo a domingo, e isso, independente de sistema, independente de questões sociais, é um fato. É algo que todos nós estamos vendo. Eu acho que eu e Sil, como duas pessoas que inclusive trabalham diretamente com pessoas, nós somos psicólogas, nós diariamente estamos vendo isso muito de perto. E não só dos próprios pacientes, mas inclusive de outras pessoas da área também. Isso é um fato. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão doentes mentalmente. Elas não estão dando conta das coisas. E isso acontece, é a realidade. E a gente precisa refletir por que que as pessoas estão desse jeito. O que que está acontecendo? Acho que esse que é o ponto, independente de sistema ou não. Né? Essa é a questão. As pessoas estão doentes. Precisamos entender o porquê disso. O que está acontecendo? O que está causando essa doença? Esse é o ponto, na verdade, dessa conversa. Sim. Eu acho que mais do que isso. Porque a gente entendeu. Pra quê? Para quê? Com que objetivo? Exatamente. Pra quê? Exatamente. Para quê? Bom, Vamos finalizar com essa reflexão aí. deixa aí no ar. Deixamos aí no ar. Gostei muito. A gente podia levar mais 2 horas de live hoje. Mesmo o Instagram não querendo colaborar, mas tô gostando disso que a gente está construindo aqui. Foi,
foi muito interessante hoje. Érico, muito obrigada, aliás, por ter participado aqui da nossa conversa. Independente, aqui foram três pessoas com opiniões diferentes, com visões de mundo diferentes, e eu acho que isso é muito interessante. Esse é o objetivo da nossa live, não é tentar mudar a cabeça de ninguém, não é tentar convencer de que tem um lado certo ou ruim, necessariamente, não é esse o nosso objetivo. É realmente abrir aqui um espaço para a gente debater de forma saudável, né, sobre os assuntos aí, sobre as diferentes questões da vida. Então, muito obrigada por ter participado, foi muito interessante, foi bem legal mesmo. E é isso, pessoas que ficaram aí assistindo, obrigada também, participem, né, que foi bem interessante. Hoje a conversa rendeu muito, por causa da participação de uma pessoa. Quanto mais gente participar, melhor, mais a gente consegue enriquecer essa conversa, e é bem legal isso. Então, é isso, pessoas. Muito obrigada. Tenham um bom Só para dia, bom fechar, final de semana. só Hã? para fechar, eu concordo, Érico. O para quê vai depender de cada um e do objetivo de cada um. Não queria deixar ele no ar, que ele participou tanto com a Ah, gente. eu não vi. É isso, no fim das contas, é isso mesmo. Vai depender do objetivo de cada um. Obrigada, obrigada por estar aí com a gente. Obrigada, Raquel. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana.